Comprei e recebi o inversor híbrido off-grid sem baterias da Anenge aqui para o canal. Comprei numa loja segura, com estoque no Brasil, recebimento super rápido e loja certificada. Tem muitos lugares que vendem esse inversor, mas nem todos têm equipamentos e suporte como as que a gente está deixando o link aqui na descrição do vídeo, que foi a loja que a gente adquiriu o nosso inversor. Esse inversor da Anenge é conhecido por ter excelente preço barato, porém com excelência na montagem e no funcionamento. É uma qualidade desta máquina, que agora a gente vai apresentar por fora e por dentro e fazer todos os testes no canal. Vamos ver agora, pessoal, como a gente recebeu o nosso mais novo inversor híbrido sem baterias da Anenge, modelo ANJ 4000 watts por 24 volts, saída 220 e 230 volts. Bem embaladinho, frete grátis, estoque no Brasil. Aproveitei aí essas promoções do AliExpress com os cupons de desconto que a gente disponibiliza no canal. Vou tirar rápido da caixa aqui, só para vocês verificarem como veio bem embalada. Veja aqui, ó, bem protegido. Vou tirar aqui logo dessa caixa para a gente conhecer esse inversor. Vamos retirar das proteções. Acompanhou aí o seu manual de instruções. Bem embalado aqui também com mais uma sacola plástica. E nosso híbrido sem baterias da Anenge que a gente vai conhecer agora. Tem modelos aí bem mais potentes, como de 6.2 kW e até mais aí, já vi acho que de 11 kW. Esse aqui é o de 4 kW, sem baterias, e a gente vai falar mais um pouquinho dele. Já estamos com o nosso inversor híbrido Anenge aqui na bancada, pessoal. Esse modelo aqui, quando eu comprei, eu escolhi o modelo que trabalha sem banco de baterias. Vamos só esclarecer algumas coisas. Em vários anúncios aí do Anenge, existe uma palavrinha lá que pode estar em português ou em inglês. Dependendo do modelo e do anúncio, pode estar lá. O Work without baterias, trabalha sem baterias. E outros modelos aí também tem a escrita em português, funciona sem baterias. De todo jeito, é bom você perguntar após a compra, mandar uma mensagem para o vendedor ou no campo mensagem, se puder, perguntando, esse modelo é realmente sem baterias? E outras observações sobre isso que a gente vai fazer no vídeo. Muita gente pega um modelo que funciona sem baterias, não sabe como ele funciona e acha que ele não trabalha sem o banco de baterias. A gente do canal aqui, essa não é a função mais importante, até porque a gente quer uma segurança energética, então para mim é primordial ter um banco de baterias, o inversor trabalhando com ou sem banco, mas eu quero que quando acabe a luz solar, ou falte da concessionária, ou seja à noite, eu tenha uma reserva para alimentar minha residência. Mas para muitas pessoas essa é uma função importante, mas que deve saber como é que funciona corretamente esse tipo de inversor. Aqui é o manualzinho dele, tem os modelos aqui é o de 6.2, esse é o de 4 kW, a gente já fala mais sobre ele. Vamos dar uma olhada panorâmica aqui embaixo, a gente vê dois coolers de refrigeramento, entrada aqui dos cabos para a bateria, um interruptor, entradas painel fotovoltaico, saída corrente alternada, entrada corrente alternada aí da concessionária, aterramento, uma pequena porta que seria aí de comunicação, a gente vai ver se está ativa ou não. Vamos ver aqui do outro lado uma entrada de ar com filtro, tem um filtro aqui para proteger que a poeira não entre, e aqui algumas informações do inversor. Nome, modelo ANJ 4000 watts, 24 volts, temperatura de trabalho entre menos 10 a 55 graus Celsius, potência real 4000 VA, 4000 watts, tensão de entrada aí do banco de baterias 24 volts, corrente máxima drenada 158 amperes, saída 230, 50 ou 60 Hz, mais ou menos 18.3 amperes, saída corrente alternada. No modo somente ligado na concessionária, faz carregamento do banco de baterias no máximo em 80 amperes, vem como padrão configurado para 30, porém quando associado corrente alternada com painéis fotovoltaicos, manda até 100 amperes para seu banco de baterias, aceita 4.500 watts pico de painéis fotovoltaicos, entrada de tensão dos painéis até 500 volts corrente contínua e a mínima tensão de trabalho em torno de 60 volts, que a gente também vai verificar posteriormente. Do outro lado aqui, a gente tem também mais uma entrada de ar com o filtro, aqui em cima só a parte para suporte, e vamos agora abrir esse aparelho para você conhecer essa máquina por dentro. Agora chegou a hora da gente conhecer essa máquina por dentro, pessoal. Vamos aqui tirar a primeira tampa, que é onde a gente vai montando, fazendo a montagem dos cabos. Agora já facilitou meu trabalho. Tirar aqui essa tampinha,
é bem fácil a montagem, porque são praticamente 2 parafusos e você já consegue ter acesso aí à tampa para conexão dos cabos. Vamos dar uma verificada. Aqui a parte de entrada alternada, aterramento, ACIN, a saída alternada aí para ligar nas cargas e a entrada para os painéis fotovoltaicos. Aqui a gente tem portas de comunicação, RS485, RS232 e aqui só a saída mesmo dos cabos, a conexão é interna. Vamos olhar aqui também a conexão dos terminais aqui dos cabos de baterias. A gente encaixa aqui e faz o aperto por aqui, por essa janelinha aqui. Agora vamos retirar todos os parafusos e vamos conhecer essa máquina por dentro. Vou acelerar aqui a parte dos parafusos, que agora está bem fácil. Já retirado aqui todos os parafusos, pessoal, vamos levantar aqui com calma a tampa do nosso inversor híbrido sem baterias da Anenge. E aí você já vai conhecendo a estrutura dessa máquina super elogiada por quem tem. Um inversor que promete aí 4.000 volts ampere, 4.000 watts, 4.000 VA. Temos aqui a etapa, dá para ver aqui, ó, da entrada PV ele segue até aqui, onde chega no seu MPPT. MPPT eficiente. A gente conseguiu verificar aqui a tensão dos capacitores desse MPPT e condiz aí com a tensão informada. São capacitores de 500 volts aqui para suportar essa tensão prometida dos painéis fotovoltaicos de 500 volts. Nós temos 2 supercapacitores aqui, tensão de 500 volts, 330 UF por 500 volts. Temos aí belos capacitores, a placa de dados, placa do display. Temos aqui belos toroides, transformadores de ferrite, os IGBTs, FETs, uma bela estrutura, os relés de comutação aqui para fazer o chaveamento. Uma máquina bem dividida por etapas com belos componentes eletrônicos. Proteção aqui, essa tela de acrílico também para fazer a ventilação e a isolação, para direcionar essa parte aqui passando pelo dissipador de calor, fazendo um direcionamento. E agora vamos fazer a montagem, vamos ligar aqui, aproveitar e ligar na nossa bateria da Kingo de 24 volts 100 amperes nesse inversor. Vamos utilizar um cabo de 25 ou 35 milímetros, recomendado aí de 35 a 50, eu vou utilizar o que eu tenho aqui, acho que é 35 ou 25, para a gente já testar essa máquina. Agora conectamos aqui nosso híbrido da Anenge, pessoal, no banco de baterias. Coloquei esse cabo de 25 milímetros, mais use 35 a 50. Pluguei só aqui a conexão de saída, corrente alternada 20 amperes. Ligado aqui na nossa bateria da Kingo, 25.6 volts por 100 amperes hora, no novo modelo que eu apresentei aqui no canal. Tô deixando o link dela e um cupom de desconto na descrição do vídeo, viu? E agora eu vou fazer a conexão aqui na saída AC, o nosso watímetro, voltímetro AC, e também vou ligar no osciloscópio para a gente ver o formato de onda. No manual tem todos os menus de configuração, eu entrei aqui alguns só para a gente alterar a frequência. Era aqui no menu 9, se eu não me engano. A primeira coisa aqui é segurar Enter por alguns segundos, e aí a gente vai entrando aí, foi no menu 9. Eu alterei a frequência, coloquei para 60 Hz, aí você segura Enter. Quando você sair, ele vai aparecer 50 aqui, mas ele precisa que você saia, desligue novamente para que ele volte e grave os 60. Aí ele gravou. Porque muita gente pega e diz, eu alterei para 60, quando eu segurei Enter alguns segundos que apertei ESC que voltei para o menu, ele pegou e voltou para 50 Hz, mas você tem que desligar e ligar novamente, e aí ele volta em 60 Hz, porque ele mudou ali a frequência do oscilador do inversor, ele precisa que você reinicie. Agora vamos fazer a conexão aqui das duas tomadas, uma no osciloscópio, outra aqui no watímetro, para a gente ver o formato de onda, ligar uma carga e verificar o comportamento dele. De cara, vamos dar uma medida aqui no consumo em vazio desse inversor. Não temos nada ligado aqui na tomada dele, e vamos dar uma olhadinha aqui no consumo em vazio. Tá dando 1.23 amperes em 24 volts, é 1.3... no cabo negativo aí 1.20, aí você multiplica aí 1.20 vezes a tensão do banco 25.6, tem aí um consumo algo em torno de uns 40 watts, vamos ver aí. Agora vamos ligar a carga. Já ligado aqui o watímetro e o osciloscópio, pessoal, veja aqui, nossa saída 230, não tem concessionária na entrada, só a saída aqui ligada no watímetro, voltímetro, e é uma das saídas no osciloscópio. Temos aqui uma onda senoidal pura, 60 Hz, voltagem RMS no osciloscópio 241,
No multímetro vai dar menos e onda senoidal. Por enquanto não temos nenhuma harmônica nesse inversor. Vamos testar agora a tensão com um multímetro. Deixa eu colocar aqui na escala de tensão alternada e vamos verificar aqui, escala de 600 volts. Vamos conectar aqui no multímetro 229.9, cravadinho aqui os 230. Vamos agora ligar uma carga para testar com a carga. Vamos usar um pequeno teste de potência nele, pessoal. Vamos colocar apenas uma resistênciazinha de 2000 watts, 220, nesse inversor de 4000 watts aí da Anenge, ondazinha pura senoidal, consumo em vazio 1.2 amperes de nossa bateria de 25.6 volts. Só um comentário, pessoal, veja, a gente está sem placa solar, sem concessionária, só no inversor e na bateria. Essa bateria tem proteção, passou de 100 amperes, ela desliga. Então o máximo que a gente poderia puxar aí seria 2.500 watts, no máximo só com essa bateria, sem placa solar, sem outra fonte. Então para o teste de potência, se você quer que a gente chegue aí até o talo desse inversor, você diz, comenta aí, Tarcísio, teste até o talo esse inversor da Anenge, e o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa bateria da Kingbo em paralelo com o meu banco de 24 volts, 200 amperes, vamos estar com 300 amperes em 25.6 volts, e aí a gente pode testar até o talo esse inversor. Hoje vamos colocar apenas uma carguinha de 2000 watts, só para brincar aqui com ele, e a gente vai ver como é que ele se comporta, a corrente que vai drenar dessa bateria e a onda aqui. Vamos ligar aqui essa resistência ligada, 1960 watts, a onda nem se mexeu, não trouxe harmônica alguma, puxando aí 83 amperes do nosso banco de baterias. Incrível que ele demorou até para acionar as ventoinhas. A gente aí com 1952 watts, onda perfeita, sem nenhuma harmônica. Vamos dar uma olhadinha aqui, se ele informa o banco de baterias, 25.12, 82 amperes do banco de baterias, está bem próximo ali, 83, as informações, 1.9 kW, batendo bem certinho aí, aqui 1954, e uma ondazinha perfeita, sem nenhuma harmônica. Essa é a diferença de você ter um inversor híbrido bom, barato, mas que lhe entrega um produto confiável, do que aqueles muito baratinho, que daqui a pouco queima rapidinho. Olha como é que já está aqui, ó. Já está fervendo. E depois você, comprei baratinho e não presta. Por isso que nem tudo que é tão barato vale seu investimento. É melhor pagar barato com um pouquinho a mais e pegar uma máquina boa como esse Anenge, como CN Sweep Power, os que a gente recomenda aqui no canal. Agora, coloca aí nos comentários, Tarcísio, eu quero que teste esse Anenge aí até o talo. E a gente vai juntar essa bateria da Kingbo com o banco de 200 amperes hora e fazer o teste até o talo. Ó. Kingbo aí de 100 amperes, mandando 83.9. A águazinha aí, ó, já fervendo. O Anenge aqui trabalhando de boa. Onda senoidal pura, 1955 watts. Vamos lá, querem o teste de potência até o talo? Fala aí nos comentários.